Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Hoje, dia 11 de outubro de 2022. Nesse momento são 4 horas e 31 minutos. Deus abençoe a todos. Você que chegou a esse canal, embaixador a parte de Deus, seja bem-vindo. Eu quero me atualizar, trazendo a vocês uma atualização do dia de hoje, daquilo qual o Senhor tem me mostrado. Eu vou só dar uma introdução na palavra de Deus, porque tudo a gente buscamos respaldo na palavra de Deus. Porque Deus escolheu nós, cada um de nós, né, com talentos maravilhosos da parte de Deus. E distribuiu o talento, né? Então eu quero fazer uma leitura aqui rapidinho, vou falar a vocês a respeito das operações. Gessara e Nessara, ou Nessara e Gessara. Então, rapidinho aqui, em 2º livro de Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 8, o título da leitura é esse: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com o seu servo, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falaram, e de que o tinha avisado. E se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e clamou o seu servo, chamou o seu servo, e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Aleluias. Deus seja louvado. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero falar a vocês algo que Deus tem realmente me mostrado a respeito dessas operações, e me baseei nesse texto bíblico, aonde na verdade esse homem de Deus, né, por nome de Eliseu, muito usado por Deus. Voltemos aonde lemos, só meditar um pouquinho e vou entrar no que Deus manda falar à igreja. Então houve essa batalha um dia, e aconteceu que o rei fazia guerra, né, o rei da Síria, a Israel, e fazia seus projetos, fazia seus planos, mas ele não sabia que com o rei de Israel havia um profeta por nome de Eliseu, homem de Deus, sucessor do profeta Elias. Homem esse que tinha uma grande intimidade com o nosso Senhor, com Deus de Abraão, com Deus de Isaque e com Deus de Jacó. Mas todo o projeto que o rei da Síria fazia ou falava, Deus mostrava ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu encaminhava as mensagens aos mensageiros ao rei de Israel, pedindo nele para que se guardasse de passar por certos lugares. Então aconteceu o que lemos. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria. Ficou perturbado o seu coração. Ele não entendia como que realmente o rei de Israel não passava por tal lugar. Então aconteceu tal coisa. E chamou o seu servo e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Olha, existem duas coisas de você conhecer o que está acontecendo lá na frente ou na batalha, tanto física, tanto espiritual. Aqui nós vemos Deus revelando ao profeta Eliseu. E Eliseu avisava o seu rei, o seu senhor.
porque nós torcemos pelo nosso rei, nós torcemos pelo nosso presidente, nós torcemos pelo aquele que realmente agrada a Deus. Eliseu não era diferente. Então, Davi outra hora também foi à guerra visitar os seus irmãos e viu, na verdade, o gigante Golias que assolava o povo de Deus. Existem duas maneiras de você ver o que acontece na batalha. É Deus te levar em espírito ou você ir fisicamente? Eliseu com certeza ia em espírito, mas o rei Davi ou Davi, ele ia fisicamente a ver. Agora, pois bem, o rei ficou perturbado, porque nada dava certo. E ele queria saber então quem era que estava falando o seu projeto ao rei de Israel. E disse a um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Olha o tanto que é bom ter alguém que lhe acompanha, seja um presidente da república, alguém, eu digo, de Deus, a um homem de Deus, a um profeta escolhido por Deus, ou profetas, ou profetisa, né? Tem as mulheres também que Deus usa muito na terra. Então isso é muito bom. Alguém que cuida da parte espiritual. Oxalá se todo presidente, se todo governador que estão em eminência tivesse profetas e profetisa de Deus ao seu lado, para orar a Deus e para lhe orientar. Nós vemos, Davi não tinha experiência nenhuma em administrar país ou nações. A experiência que ele tinha era de cuidar de ovelha. E Deus fez dele um bom rei, mas porque ele foi orientado pelo Senhor. Não adianta ter boa letra, não adianta ter um bom português impecável, tudo isso é bonito. Não adianta ter realmente facilidade para expressar vários idiomas. Isso é bom, é bonito, mas não é sinônimo de fidelidade. O homem precisa de ser temente a Deus. Então, não deu certo o projeto do rei, e ele então quis saber aonde estava aquele o quê? Profeta Eliseu. Tomara que ninguém mande me buscar onde eu estou, né? Porque vou revelar coisa que está acontecendo nas operações, e quem sabe alguém venha se perturbar também com o que eu tenho narrado. Exemplo. Hoje, 5:30 da manhã, eu tive uma grande visão de Deus e eu quero compartilhar. A família Gessara. Eu vi que a gente estava fazendo limpeza em um certo terreno, tirando algumas coisas, e houve uma limpeza. Mas quando eu ia passando tinha um plástico, eu levantei aquele plástico para tirar do mesmo do lugar, porque tudo tem que ir para o seu lugar devido, né, para a sua reciclagem. E lá debaixo tinha uma serpente, pequenininha, de uns 30 centímetros, eu creio que quase todos conhecem jararaca, né, daquele jeitinho. Marronzinha, pintadinha, não era outra, daquela forma. E ela saiu entre os meus pés e não conseguiu me morder. E correu e entrou para dentro da casa. E eu acompanhei a mesma, porque a ordem era para fazer limpeza. E aí eu disse aos que estavam na casa: ó, irmãos, a serpente entrou debaixo do armário, um armário branco de aço, semelhante a esse que se usa em cozinha, mas não via a parte superior, né? Só via onde a serpente entrou. E aí o irmão veio e inocentemente se aproximou demais do armário. E aí aquela serpente mordeu o seu pé. E ele me disse: olha, a serpente me mordeu. Eu disse: você está brincando? Ele disse: mordeu. Aí tinha outro na casa, eu disse a ele: traz para mim um pau para matar essa serpente, porque mordeu o amado irmão a serpente. Só que aquele que passou por mim era um aspecto de um homem, mas ele não era um homem, porque a sua velocidade que ele passou não é uma velocidade de um homem, e nem daqueles que praticam grandes esportes, não vou nem usar falar o nome de ninguém. E quando ele saía para fora da casa, era tudo turvo, escuro, eu disse a ele: olha, toma cuidado aonde você vai pôr o pé e sua mão, porque aí fora da casa estão cheios de serpentes peçonhentas, ou ardentes, né? E ele então trouxe um pau, em outras palavras, um cabo de um rodo. Um cabo de um rodo. Não tinha rodo no cabo. E todos sabem como que quebra um cabo de um rodo, não é isso? Pegando de uma extremidade da ponta a outra e colocando sobre o joelho e fazendo força para o mesmo quebrar. Assim eu quebrei o cabo e entreguei para aquele irmão que tinha sido ofendido pelaquela serpente. E aí eu disse a ele: matai a mesma com esse pau.
E ele começou a bater na serpente. Aí, meus irmãos, começou uma batalha muito grande, viu? Uma batalha, como muito diz, ferronha, não é isso? E aquela serpente tentava se esquivar daquele golpe, daquele homem de Deus. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que nesse momento eu ouvi a voz de Deus, que falou comigo e que me disse: só haverá liberações após vencer essa serpente, após vencer esse obstáculo. Por isso vocês estão vendo aí atletas correndo, vencendo um obstáculo após o outro. Ouvi a voz de Deus me disse: só haverá liberações dos pagamentos Gessara Nessara depois que vencer esse obstáculo. Pois bem, esse obstáculo, essa serpente pode ser um homem que está atrapalhando os negócios, que estava, na verdade, em um lugar onde já foi feita uma limpeza e correu para dentro de uma casa, dentro de um prédio, enfim, e busca, na verdade, atrapalhar as nossas bênçãos da parte de Deus. Mas a ordem é essa: exterminar a serpente. Voltando agora para o mundo espiritual, saber muito bem o que serpente retrata no mundo espiritual. Uma coisa é certa: a ordem é que nós continuemos a orar, a consagrar. Eu já ouvi outro comentarista que fala a respeito de Gessara e Nessara, dizendo que Deus, quando ele acompanha as operações, já vieram a 12ª senha. Eu creio que semana passada veio outra, não é isso? A 20ª, terceira então. Eu creio que ainda falta a 24ª vir, porque eu vi obstáculo e os pagamentos ainda não foi liberado. Não é por causa de questão, ou seja, política. Eu vi que existe uma serpente bloqueando. Essa serpente pode ser um homem cheio de demônio? Pode. Mas uma coisa é certa: Deus vai nos dar vitória, porque a vitória é nossa. Agora entendi que é lá no exterior e não aqui dentro do Brasil. Pode ser dentro do Brasil? Pode. Mas eu creio que é lá fora, porque a ordem Gessara vem de fora. Não é a ordem interna, vem de fora. Então o que nos resta é o quê? Acreditar no Senhor. Semana passada eu profetizei que na sexta-feira, num dia de sexta, né, ia liberar os pagamentos de 2 operações. Vi comentar que, na verdade, se pagaram 2 operações da China. Se foi verdade, Deus sabe. Mas uma coisa eu sei: muito se ouve comentar que pagaram 2 operações no dia de sexta-feira. Eu quero chamar vocês para a gente orar, 1 a 2 minutinhos de oração, para que Deus nos dê autoridade e força para vencer essa serpente, para aqueles que estão na linha de batalha possa vencer, exterminar esse problema. Não é 2 problemas, é um obstáculo, é uma serpente que tem que ser chutada do nosso caminho para que Deus nos dê o quê? Vitória. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia e nos abençoe nessa tarde, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, de poder, de maravilha, entramos em oração diante de Ti, Senhor, pedindo a Ti que abençoe a aliança que está na frente da batalha, que abençoe a junta de advogados, que abençoe Teu povo, que abençoe, ó Deus, os pastores, os gestores, que abençoe os planilhados. Estamos em guerra, Senhor. Convida a Tua igreja para guerrear. O nosso descanso não é aqui, Senhor. A nova Jerusalém não é aqui. Traga-nos paz, traga-nos alegria. Lança por terra, derriba por terra toda serpente, Senhor, peçonhenta, todo obstáculo, toda maldição, e dá vitória à Tua igreja, Senhor. Ó Deus, extermina todos os demônios, lança por terra quem está atrapalhando. O Senhor sabe trabalhar, Senhor. Abençoe, elimina essa serpente peçonhenta. Se for homem, da mesma forma, tira do nosso caminho, em nome de Jesus. Dê vitória, dê paz de espírito à Tua igreja. Ó igreja, te desperta em jejum e oração, é limpando o caminho por onde deve passar nossas bênçãos, é consagrando, é jejuando, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você, meu amado irmão, que chegou
nesse canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, tá bom? Me ajude, é um canal novo, mas eu disse a vocês que assim quando preciso eu voltaria para me atualizar. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus nessa tarde.